Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa alma, abrir nossos carinhos, abrir nossa fé, abrir a luz, abrir a força, abrir a divindade, abrir todo o nosso caminho. Vamos, nesse instante, sentir a luz que está em nós, sentir o amor. E vamos ler a Sutra Sagrada. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Que assim seja. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venham nos... Vamos, nesse instante, endireitar a coluna, deixar os pés separados no chão, relaxar os ombros, suavizar o rosto e fechar os olhos para ouvir a sutra. Preste atenção. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações instrutivas, se falarem mal dos sutras do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência desses atos, cairão nos caminhos de sofrimento piores mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas? A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação: servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra da Vacuidade, do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação, dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente num princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente de que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda a Anand: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anand, ao ouvirem as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namu Myo Renkyo
Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Que a força da divina essência vibre em nossos corações por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. 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 Que a luz bendita do nosso ser se manifeste aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Que as forças do amor, da verdade, da justiça, do perdão, do desenvolvimento superior esteja em nós por toda a eternidade. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Elevai-nos, libertai-nos, tornai-nos seres iluminados e eternos. Assim é, assim será, por direito divino. Amém. Vamos nesse instante endireitar a coluna, deixar os pés separados no chão, relaxar os ombros, suavizar o rosto e fechar os olhos para ouvir a sutra. Preste atenção. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, se falarem mal dos sutras do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência destes atos, cairão nos caminhos de sofrimento piores mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas? A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação: servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra da Vacuidade, do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação, dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente num princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente de que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda a Anã: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando Buda pronunciou essas palavras,
10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anã, ao ouvirem as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namu Myo. Vamos nesse instante endireitar a coluna, deixar os pés separados no chão, relaxar os ombros, suavizar o rosto e fechar os olhos para ouvir a sutra. Preste atenção. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, se falarem mal dos sutras do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência desses atos, cairão nos caminhos de sofrimento piores mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas? A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar. Vamos nesse instante endireitar a coluna, deixar os pés separados no chão, relaxar os ombros, suavizar o rosto e fechar os olhos para ouvir a sutra. Preste atenção. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, se falarem mal dos sutras do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência desses atos, cairão nos caminhos de sofrimento piores mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas? A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação: servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra da Vacuidade, do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação, dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente num princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente de que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda a Anã:
Se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anand, ao ouvirem as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força da divina essência vibre em nossos corações por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. 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 Que a luz bendita do nosso ser se manifeste aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Que as forças do amor, da verdade, da justiça, do perdão, do desenvolvimento superior esteja em nós por toda a eternidade. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Vamos nesse instante endireitar a coluna, deixar os pés separados no chão, relaxar os ombros, suavizar o rosto e fechar os olhos para ouvir a sutra. Preste atenção. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações instrutivas, se falarem mal dos sutras do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência desses atos, cairão nos caminhos de sofrimento piores mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas? A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação: servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra da Vacuidade, do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação, dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente num princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente de que Buda jamais se extingue,
Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda a Anand: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anand, ao ouvirem as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força da divina essência vibre em nossos corações por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. 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 Que a luz bendita do nosso ser se manifeste aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Que as forças do amor, da verdade, da justiça, do perdão, do desenvolvimento superior esteja em nós por toda a eternidade. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Elevai-nos, libertai-nos, tornai-nos seres iluminados e eternos. Assim é, assim será, por direito divino. Amém. Vamos nesse instante endireitar a coluna, deixar os pés separados no chão, relaxar os ombros, suavizar o rosto e fechar os olhos para ouvir a sutra. Preste atenção. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, se falarem mal dos sutras do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência destes atos, cairão nos caminhos de sofrimento piores mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas? A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação: servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra da Vacuidade, do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação, dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência.
Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente num princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente de que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda a Anã: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anã, ao ouvirem as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força da divina essência vibre em nossos corações por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. 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 Que a luz bendita do nosso ser se manifeste aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Que as forças do amor, da verdade, da justiça, do perdão, do desenvolvimento superior esteja em nós por toda a eternidade. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Elevai-nos, libertai-nos, tornai-nos seres iluminados e eternos. Assim é, assim será, por direito divino. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, manter a coluna ereta, relaxar os ombros, entrelaçar os dedos das mãos, encostando os polegares, deixar as plantas dos pés no chão, verticalizar bem sua postura, sentir Deus no coração. Vamos ler agora a Sutra Sagrada, Resolução da Prática. Os Sutras do Grande Veículo que acabo de recitar contém a grande compaixão e a grande benevolência. São o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros, corretos, sagrados, inspiráveis e dedicam ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violar as opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte. Não podem corrompê-lo. Eu me dedico ao universalmente bondoso Shakyamuni, a sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, ao grande Bodhisattva, ao Bodhisattva prezador, benevolente, compassivo, pregador dos significados mais profundos. Agora, eu me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabam de invocar com a água do ensinamento, da visão, da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família. Que sejam compassivos e nos dispensem proteção. E após a minha morte, jamais insultarei o correto, profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento, do poder dessa virtude, e me seja transmitido o ensinamento do grande veículo, e eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Ó
grande Bodhisattva potencial, Bodhisattva potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução dos Bodhisattvas estimados saber dos Budas, que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus e Krishna, que sejamos seres livres, harmoniosos e felizes, que Deus nos ilumine e proteja por toda a eternidade, que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida, que a luz divina cubra o nosso lar, nossa família, nosso planeta, todo o universo, que sejamos conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui e agora, eternamente. Assim é, assim será, por direito divino. Está feito, está feito, está feito. Amém. Relaxar nosso corpo, suavizar nossa alma, abrir nossos carinhos, abrir nossa fé, abrir a luz, abrir a força, abrir a divindade, abrir todo o nosso caminho. Vamos nesse instante sentir a luz que está em nós. Sentir o amor. Vamos ler a Sutra Sagrada. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas e inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Que assim seja. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venham nos... Vamos nesse instante direitar a coluna, deixar os pés separados no chão, relaxar os ombros, suavizar o rosto e fechar os olhos para ouvir a sutra. Preste atenção. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, se falarem mal dos sutras do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência desses atos, cairão nos caminhos de sofrimento, piores, mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas? A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação: servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra da Vacuidade, do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação, dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados
realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente num princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente de que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda a Anã: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anã, ao ouvirem as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força da divina essência vibre em nossos corações por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. 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 Que a luz bendita do nosso ser se manifeste aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Que as forças do amor, da verdade, da justiça, do perdão, do desenvolvimento superior esteja em nós por toda a eternidade. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Elevai-nos, libertai-nos, tornai-nos seres iluminados e eternos. Assim é, assim será, por direito divino. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, manter a coluna ereta, relaxar os ombros, entrelaçar os dedos das mãos, encostando os polegares, deixar as plantas dos pés no chão, verticalizar bem sua postura, sentir Deus no coração. Vamos ler agora a Sutra Sagrada, resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência. São o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros, corretos, sagrados, inspiráveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violar as opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte. Não podem corrompê-lo. Eu me dedico ao universalmente bondoso Shakyamuni, a sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, ao grande Bodhisattva, ao Bodhisattva prezador, benevolente, compassivo, pregador dos significados mais profundos. Agora, eu me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabam de invocar com a água do ensinamento, da visão, da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família. Que sejam compassivos e nos dispensem proteção.
e após a minha morte, jamais insultarei o correto, profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento, do poder dessa virtude, e me seja transmitido o ensinamento do grande veículo, eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Ó grande Bodhisattva potencial, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução dos Bodhisattvas estimados saber dos Budas, que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus e Krishna, que sejamos seres livres, harmoniosos e felizes, que Deus nos ilumine e proteja por toda a eternidade, que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida, que a luz divina cubra o nosso lar, nossa família, nosso planeta, todo o universo, que sejamos conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui, agora, eternamente. Assim é, assim será, por direito divino. Está feito, está feito, está feito. Amém. Relaxar nosso corpo, suavizar nossa alma, abrir nossos carinhos, abrir nossa fé, abrir a luz, abrir a força, abrir a divindade, abrir todo o nosso caminho. Vamos nesse instante sentir a luz que está em nós. Sentir o amor. Vamos ler a Sutra Sagrada. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Que assim seja. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venham nos... Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar, soltar os ombros, verticalizar a coluna, fechar os olhos e vamos agora ouvir a Sutra Sagrada, capítulo 20, Bodhisattva Prezador, Sutra do Lótus. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horengekyo. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Divinidade Radiante. Imensuráveis eram suas forças transcendentais. A todos ele guiava, orientava, seres celestiais, homens e nagas, o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigos mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra. Eu jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo, zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado de seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele
incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes e rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. Bodhisattva, aquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monjas, leigos e leigas, que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim nesta assembleia para ouvir a pregação do ensinamento. Não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mas os monges e monjas, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvirem e aceitar esse sutra, o qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado este sutra. Somente após decorrido incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após decorrido incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam este sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação deste sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra. Devem pregá-lo amplamente, de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrarem os Budas e rapidamente alcançarem o caminho de Buda e percorrê-lo. Que assim seja. Que Buda e toda a hierarquia budista nos auxilie, nos proteja, nos ilumine, nos guie e nos cure, libertando-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, alinhar bem a coluna vertebral, suavizar o rosto, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixando os pés separados. Vamos agora fechar os olhos e ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda, como um dos meios para ingressá-los, tendo-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes, com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias e tomates de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres, dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitam e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento. Então não manifesto minha forma, para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres
e outros lugares, mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques e jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias. Fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo e repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poder ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, de que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida, ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morreram embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo, que elimina todos os sofrimentos, estando seres confusos, dignos que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem o caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas? Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Que a força de Buda dos seres iluminados venha para todos nós, nos libertando, nos protegendo, abrindo os caminhos para todos nós. Que assim seja. Que toda a nossa água seja fluidificada, iluminada e protegida. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar a coluna, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixar os pés separados. Vamos, nesse instante, fechar os olhos e realizar a Sutra Sagrada. Sutra do Lótus, capítulo 2, das habilidades. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharyotsu, disse: sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portanto, a sabedoria é difícil de ser compreendida e franqueada. Nenhum dos que ouvem ensinamento, sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoísticos, conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem. Fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos. Assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendido, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharyotsu, diz que atingir a realização búdica tenho pregado
através de inúmeros exemplos e alegorias. Tem empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando-os de seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Shri a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar no estado de meditação, os quais são profundos e infinitos. E alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Roger Hudsu. Os Budas possuem excelente discernimento, pegam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves, alegram o coração dos seres viventes. Osher Hudsu. Em suma, os Budas assimilaram este ensinamento imensurável, infinito sem precedentes. Vou me deter, Shri Hudsu. Não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências e sua essência. Cada um é a mesma unidade. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, descontrair mais e mais, relaxar os ombros, verticalizar a coluna. Com apenas R$500, já é possível dar a primeira entrada do seu apartamento próximo ao novo... Verticalizar a coluna, suavizar o rosto e ouvir a Sutra Sagrada. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva Excelência Universal. Se há ilusões no sentido da visão, os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado de extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um símio tolo. Recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do Grande Veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma, através de 5 tipos de palavras inadequadas. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um cimo inquieto, que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. Os sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo
e pensa naquilo que origina os Bosatsus. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Vamos nos concentrar e realizar a sutra sagrada. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, entrelaçar as mãos encostando os polegares, suavizar as pernas, colocar os pés separados, verticalizar a coluna, fechar os olhos. Vamos ouvir agora a Sutra do Significado Imensurável. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Namo Myoho Renkyo, capítulo 3, as 10 virtudes. A primeira virtude. Assim disse Buda, ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bozatos que ainda não aspiram. A benevolência nos